Boa noite a todos. Hoje é dia de festa. Eu estou vendo esse boa noite muito devagar. É o frio? Vamos aquecer o coração. Boa noite. Boa noite. Isso, eu fui evangelizadora há muito tempo. Por isso, nós vamos, 102 anos tem essa casa. Nós fazemos ideia de quantas mães passaram por aqui? Quantas evangelizadoras? Estou vendo ali uma que eu lembro dela pequenininha aqui. E a gente... Quantas evangelizadoras nesses 102 anos? Quantas mães? Então, eu vou pedir licença, falei com o Valde, o Jailton. Nós vamos orar uma prece para essas mulheres guerreiras do CETJ. Nós não fazemos ideia o que o espírita e ainda a mulher espírita enfrentou há 102 anos atrás, que nem podia dizer. Algumas foram presas, outras passaram por aperto com família, com sogro, com sogra, com marido, vinham escondido. Então, vamos agora elevar os nossos pensamentos ao alto, para que todas essas mulheres guerreiras do CETJ, de todas as casas aqui da nossa região, possam, junto conosco, entrar aqui. Elas vão entrar num cortejo e, com certeza, trarão rosas brancas e colocarão nas suas mãos, nas mãos de cada mãe que aqui está. Conversando com duas agora que foram costureiras, que foram evangelizadoras, muita sopa fizemos, muita coisa. Olha que coisa maravilhosa. Imagine isso multiplicado por 102 anos. O espaço cresceu. Vamos dar boas-vindas a essas mães trabalhadoras do CETJ, orando a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai à luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que todas vocês que aqui trabalharam, que todos vocês
que em algum momento se doou em amor, na confecção de enxovais, da sopa, da cesta básica, da oratória, da evangelização. Receba de nossos corações um feliz Dia das Mães. Graças a Deus. Obrigada, Jailton. Era o ano de 33 da era cristã. Havia chegado os ventos da primavera. Maria, ajoelhada, orava e pedia proteção para seu filho. Não sabia por quê. Irmão X nos diz. Ela estava assustada, apreensiva, com o coração apertado, sabendo que, intimamente, viria uma notícia que traria muita dor. Ela não entendia, mas sabia. Eu me lembro que no dia que meu filho desencarnou, eu estava no Centro Espírita Fonte de Luz, e na hora, a Beth pediu para eu fazer a prece final da reunião, e meu filho estava desencarnando na Via Lagos. E o coração apertado. Imagine Maria, que tudo sabia. De repente, ela ouve batidas insistentes na porta da casa. Já era alta horas da noite. O que era? O que estava acontecendo? E ali estava um adolescente de 16 anos, João. Mãe, prenderam ele. Ela, serena. É assim que a gente fica, não é? Quando a notícia chega, a gente fica serena. Maria nos envolve e ela, naquele momento, ela estava serena e pergunta: sobre qual acusação que o prenderam? Rebeldia contra a ordem estabelecida, perturbador da ordem. E Pôncio Pilatos já lavou as mãos. Na tradição, os romanos, ele estava lá a trabalho, quando era o julgamento de alguém que ele lavava as mãos, os líderes judeus que iriam decidir o destino daquele criminoso. Quem era o criminoso? Qual era o crime dele? Diziam que ele tinha dito que ele iria ser o governador da Judéia, que ele iria substituir Herodes. Caifás ali estava, junto com os outros, tudo já organizado. Qual era o crime de Jesus? Qual era o crime dele para que ele tivesse aquela condenação? Os líderes judeus se encarregaram disso. Caifás ali junto, liderava e dizia: ele blasfemou, ele disse ser o rei dos judeus. Herodes não se conteve, porque ele era o rei dos judeus. Ele não se conteve, então o medo, a inveja condena Jesus. O que me fez vir aqui, mãe, é porque Pilatos já lavou as mãos. E ela fala com ele: João, me leva daqui. Me leve até ele. Não, mãe, não vamos. Porque eles estão soltos. E estão prendendo e matando todos aqueles que andavam com o mestre. Não vamos, mãe. Aí ela disse: ele é meu filho e eu tenho que estar ao lado dele. Não é crítica. Me desculpem, não é crítica. Mas eu tenho conversado com muitas mães que não têm coragem de ir ver o corpo do filho e depois se arrepende. Quando ele desencarna, de não ter ido ver, ficar ao lado. Então ela diz: ele é o meu filho e eu tenho que ir ficar ao lado dele. E qual foi o único mandamento de Maria, mãe de Jesus? Nós estamos conversando sobre os desafios da maternidade. E ela passou por tudo, veio,
Não temos dúvida, como nos diz o livro O Caminho da Luz, teve a primeira reunião, que Humberto de Campos nos fala, em que a massa incandescente se desprende da nebulosa solar, entra em contato com a psicosfera, solidificando o nosso planeta. E a segunda reunião em que iriam decidir a vinda de Jesus no corpo. Porque Jesus sempre esteve conosco. Lá atrás, bem lá atrás, ainda quando excursionávamos pelos minerais, passamos pelos vegetais, o princípio, passamos pelo animal, chegamos ao homem. Quem coordenava tudo isso? Jesus. Mas foi preciso que ele viesse na carne, que ele viesse até nós e aqui estivesse entre nós. E o mandamento dessa mulher, que tenho certeza que ela estava nessa segunda reunião. Se existe um planejamento reencarnatório para nós, como nos diz o livro dos Espíritos, nós simples mortais nos reunimos lá no plano espiritual, vou reencarnar, vou ter os filhos tais, vou me casar ou não vou, enfim, serei filha de fulano e fulano. Imagine se Maria ficaria fora de tudo isso. Claro que ela estava ali naquele momento, tanto ela quanto José, não temos dúvida disso. E toda a equipe que trabalharam, aqueles que trabalharam com Jesus. Então, ela só nos deixou um mandamento. Foi nas bodas de Caná. Foi a primeira apresentação de Jesus com os apóstolos, em que eles foram ao casamento e o vinho acabou. O vinho acabou e festejavam com o vinho. E os mordomos chegam até ela e diz: o vinho acabou. Aí ela vai e fala com Jesus. Jesus fala: o que tem eu a ver? Mas ele obedece. Tanto é que ela vai aos mordomos e nos deixa o único mandamento dela: fazei tudo o que ele mandar. Acabou. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, pegarmos o sermão da montanha, pegarmos as bem-aventuranças e fazermos tudo que ele manda ali, viramos santos, ainda não sabemos. E é para isso que nós estamos aqui. Nós vamos ver que na questão 132 do Livro dos Espíritos, um livro básico da gente ler, maravilhoso, uma introdução do tamanho de um livro, 1019 questões e uma conclusão do tamanho de outro livro, que esclarece tudo que a gente precisa. Na 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo de estarmos aqui? Respondem os espíritos: para alcançarmos a perfeição. E Deus é tão misericordioso, é tão maravilhoso, que naquela segunda reunião, ele envia o modelo e guia para a gente. O modelo e guia básico. Quem é o modelo e guia? Jesus. E ela disse: vai e fazes tudo o que ele mandar. Mas aí na 132 nós viemos para alcançarmos a perfeição. Aí logo na frente, na sequência, pouquinhas questões na frente, vem a 167. Qual a finalidade da reencarnação? Na 132 ele pergunta da encarnação, que nós encarnamos para alcançarmos a perfeição. E ele disse: podeis fazer o que eu faço e muito mais, homem ou mulher. Então, aí vem a 167, qual é a finalidade da gente reencarnar? Nascer, morrer, renascer, progredir sempre, está ali. A finalidade, o objetivo da reencarnação é consertar as coisas que fizemos de errado. É só isso. É expiação. Consertar. Consertar tudo. O que ela nos disse? Servir com total entrega de emoções. Servir com total entrega de emoções. De quem nós estamos falando? Maria, mãe de Jesus. Santificar as mais humildes rotinas e tarefas. Qualquer tarefa, qualquer trabalho, santificar significa colocar o melhor,
ser bom. Eu fico triste quando eu converso com uma pessoa que está brigando porque vai fazer uma comida para a família, que tem que lavar uma louça, que tem que ir aqui, que tem que ir ali, vida dupla, mulher, a mulher, a mulher. Sim, mas nós temos que santificar. Por quê? Nós estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós colocamos para nós e vivendo com as pessoas que colocamos em nossas vidas. É a tarefa de nossas vidas, é santificar, é fazer o melhor, é fazer o nosso melhor. E continua ela: sublimarmos, enaltecer, engrandecer pensamentos e emoções. É o serviço de uma mãe. Eu perguntei para o meu marido e para outras pessoas, fazendo uma enquete, o tema da palestra: os desafios da maternidade. Qual é o maior desafio da maternidade? Eu perguntei para uns, para outros, me deram uma lista enorme. O meu marido, ele é muito direto. Eu falei com ele: Hélio, qual é o maior desafio da maternidade? Ele virou para mim e falou: ser mãe. Acabou. Só isso. Igual eu perguntei para ele: Hélio, o que você... Ele chegando ali: Hélio, o que você pensa do câncer e da morte? Que ele teve 17 tumores com câncer e fez mais de 200 quimio, mais de 200 radioterapias. Eu falei: o que você pensa do câncer que você está vivendo? Isso no primeiro tumor, foram 17. E a morte? Rora, se o câncer quiser me levar e Deus não quiser, ele não me leva. E se Deus quiser, ele não precisa do câncer. Eu levo um tombo aqui e morro. Simples assim. Qual é o desafio da maternidade? Ser mãe. Aí nós vamos perguntar, eu que tenho 70 mais, que beleza, em 70 mais. 70 mais, quantos tipos de mulheres que nós conhecemos, quantas tarefas nós executamos, professoras. Eu trabalhei muito na época da máquina de escrever, até taquígrafo, que a gente fazia sinalzinho. Quem é do tempo do taquígrafo? Eu sou. Acho que a maioria nem sabe. Duvido que tu sabe o que é taquígrafo. Não sabe. Entendeu? Então, nesse tempo, tarefas assim. E a maior tarefa da maternidade é ser mãe. Apesar de tudo. Sublimar, Maria diz, engrandecer os pensamentos em serviço de uma mãe. O que eu jogo como mãe para o meu filho, a minha filha, em casa? Pensamento tem forma, pensamento tem odor, pensamento tem vida. Eu sou do tempo que a gente pedia a benção e beijava na mão. Até hoje, meu filho fala com meus netos: pede a benção para a avó. Eles ficam meio assim: benção, avó, mas pede. E a resposta da benção, qual é? Deus te abençoe. Olha que coisa simples. Enaltecer cada coisa. Mas, infelizmente, como que está acontecendo tudo isso? Agradecer a Deus a maternidade. Me perguntam: quantos filhos você tem? Eu gerei 2. Um desencarnou, o outro está aqui. Eu não tenho um filho, eu tenho 2 filhos que eu gerei e 5 que são filhos do coração, que a gente em algum momento encaminhou por 5, por 10 anos, por 2 anos, enfim. Então, eu tenho 2 filhos, o que está no plano espiritual e o que está aqui conosco encarnado. E falei com a mãezinha aqui agora, que ela pode ter certeza que a sua linda menina está aqui. Beijando a mamãe, seu menino também. Nós temos um grupo de mães que perderam filhos, que sepultaram o corpo de filhos, que tem algumas mães aqui. E eles estão hoje... Vocês pensam que Bruno não está perto de mim hoje no Dia das Mães? Fala aí. Fala aí. Claro que está. Lógico, se não está agora, já foi embora porque tem mais o que fazer, mas veio me dar um abraço do Dia das Mães. Eu quero que ele vá mesmo fazer o que ele tem que fazer, tem que trabalhar. Ter gratidão, continua Maria.
enquanto muitos não conseguem essas tarefas de amor no lar, com os filhos, com a família, Maria nos diz que nós temos que ter gratidão a tudo isso. Quantos estão soltinhos aí na rua? Quantas mulheres abandonadas? Quantas mães que criaram 5, 6 filhos? Visitam um abrigo que vocês vão ver que o filho nem lá não vai, que a filha não vai, o filho não dá um telefonema. Então, se nós passamos pela desencarnação do nosso filho, eles continuam ligados. E Vitor também ligado lá no Mato Grosso do Sul. Ter alegria para suportar os momentos difíceis e dolorosos que aguarda a maioria das mães. Olha o que Maria nos diz. Ter alegria para suportar os momentos difíceis, por vezes dolorosos, que aguarda a maioria das mães no exercício da maternidade em nosso mundo. Quantas meninas estão na rua se prostituindo? Quantos meninos estão na rua fazendo tráfico? Quantas mães abandonaram os filhos e largaram os filhos aqui e acolá? Quantas coisas, faça um inventário agora assim, com vontade, igual a boa noite, com vontade, das coisas boas que nós temos que agradecer. Nós estamos domiciliados no mundo de provas e de expiações. Ou vocês acham que nós estamos aqui para vir aqui na Praia do Forte tomar sol e beber água de coco? Somente não. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Por quê? Foi castigo? O Pai não nos castiga. Olha a questão 167. Ele nos proporciona a vinda no corpo para consertar o que fizemos de errado. Eu não gosto de ver uma mãe com cara de chuchu desidratado. Não gosto. Mãe, imagina chuchu, que é só água sem água, desidratado. O que é? Nada. Nada. Olha o que Maria fala. O meu lugar é ao lado do meu filho. Imagine o que Maria passou. O que ela passou, Humberto de Campos nos descreve, vendo colocarem na cabeça dele aquela coroa com aqueles espinhos desse tamanho. Você sabe qual é, de que flor que foi feita a coroa de Jesus? Sabe aquelas flores que tem um espinho grande, que tem as florzinhas vermelhas, que chama coroa de Jesus? Tem com espinhozinho desse tamanho, tem com espinho desse tamanho. Foi dali que fizeram a coroa com espinhos deste tamanho, colocaram na cabeça dele. E ela assistindo. E ela assistindo. Pelo amor de Deus. Se alguém passar pela desencarnação de um filho, não faça espetáculo. Principalmente se for espírita. Não fica lá dando aquele show extra de forma nenhuma. Vai para casa dormir. Não fica. Principalmente se for espírita. Principalmente, porque morrer no corpo físico faz parte. Eu não estou dizendo para vocês que é fácil, não é. Eu não estou dizendo para vocês que eu não chorei, que eu não choro. Hoje eu chorei. Até fiz uma compressazinha de gelo para diminuir a papada do olho, porque chorei. Mas nós temos que ter a dignidade. Me foi concedido 21 anos. Não foi castigo. Eu tenho certeza que lá atrás, bem lá atrás, não sei quanto tempo, ele virou para mim, para o meu marido, e para Vitor também, meu filho. Eu preciso de 21 anos para completar o que eu fiz há tanto tempo atrás, não sei quanto tempo, ontem, anteontem, um século atrás. Eu preciso de 21 anos, de 13 anos, de 12 anos, de 28, de 30, de 4, de 5, gerar, nascer e não conseguir morrer na hora do parto. Acontece isso. Eu preciso desse choque anímico no meu corpo físico. Porque, no caso Bruno, há 21 anos atrás, eu antecipei
a minha morte no corpo. Eu preciso de 21 anos. Você aceita ser minha mãe? Olha o planejamento reencarnatório. Você aceita ser minha mãe e com 21 anos devolver o meu corpo para acabar e eu voltar para cá? Para daí a gente prosseguir? Que vamos prosseguir? Vamos, que eu vou estar de novo com ele, se eu vou, eu não tenho dúvidas. Entendeu? Então, olha o planejamento. Nós assistimos isso, nós concordamos, aceito. Então vamos, que dói menos. Vamos que dói menos. Então a gente vê quantos crimes, quantos roubos lá fora. Então ela diz, pensar com harmonia e mente voltados. Pensar sentindo. Sentir refletindo. Espíritas, amai-vos e, o coral, instruí-vos. Olha as 1019 questões básicas de O Livro dos Espíritos. Aí logo depois vem o Livro dos Médiuns. Aí logo depois vem o Evangelho. Logo depois vem as 16 revistas espíritas e por aí adiante. Tudo básico. Para a gente alcançar a perfeição. Porque passe o tempo que passar, um dia nós seremos luzes. Todos nós seremos como Jesus. Ele é modelo. E o que a gente faz com o modelo? Quem é costureira aqui? Eu sou do tempo da costureira. Era tão bom costureira que levava o modelo, media ponta por ponta, o vestido caía como uma luva, não caía pelo lado. Ele é o modelo a gente tem que seguir. É fácil? Não é. Então nós temos que pensar sentindo. Isso é razão. Eu aceitei esse desafio. E agora? Refletindo. A importância da mãe diante das dores do filho. Quantas mães estão lidando com filhos com dores incríveis? Quantas mães estão lidando com filhos com deficiências físicas, com problemas mentais, com vícios, com tudo isso? Deus não nos castiga. Pensar com amor, a importância diante da dor. Nós vamos pensar na luta das mães no decorrer desse tempo todo. Eu lembro das mães, as mães de março, lá da Argentina. Aquelas mães que ficaram anos a fio ali lutando pelos filhos, os netos que sumiram da Praça de Maio. E elas ali lutando, e tantas outras. Chico Xavier foi fazer uma visita na cadeia de Uberaba e perguntaram para ele, quando ele foi, você vai lá? Vou. Ele ia toda semana. E quando ele voltou, perguntaram para ele, tinham muitos obsessores lá? Com certeza na cadeia tinha muitos obsessores? Ele falou, não, tinha muitas mães. E eu conversando com uma amiga nossa, que trabalha numa penitenciária feminina em Bangu, ela disse o sofrimento que uma mãe passa numa revista para ir ver um filho e ver uma filha. E vai. E vai. E muitas vezes é ofendida, é machucada, é magoada, é humilhada. Estão fazendo um inventário de quantas coisas boas? Vão dar mais do que 1019 questões. Com certeza. A serenidade, coragem. Olha a coragem dessas mães. O grande objetivo é de trabalhar esse dia hoje, celebrar. Não é só os presentes materiais. Eu adorei, eu ganhei uma caixa de bombom, comi toda assim. Rosana foi toda. Olha, tem que ser assim, uma vez no ano, porque senão eu estaria com 102 quilos, uma vez no ano. Que delícia comemorar esse Dia das Mães, porque eu gerei, ou eu adotei
ou eu estou criando, ou eu sou mãe, avó, que eu estou ali. Minha mãe desencarnou. Hoje vocês vão ver a foto da minha mãe. Eu só tenho 2 fotos dela, vocês vão ver no final. Uma surpresa. Minha mãe desencarnou, tinha 13 anos. Minha mãe era mãe solo. Imagine uma mãe solo há 70 anos atrás. Imagine o que ela sofreu. Ela poderia ter feito aborto, não poderia? Poderia. Ó, eu troco uma galinha lá do seu quintal por um aborto. Eu troco um cabrito por um aborto. Faziam essas barganhas. Que naquele tempo não tinha anticoncepcional, não tinha camisinha, não tinha nada disso. Eu não conheci o meu pai. Eu não conheci. Ele não me assumiu. Ele veio desencarnar, tem 26 anos que ele desencarnou e eu não o conheci. Que Deus o tenha no bom lugar. Entendeu? E imagine o que essa minha mãe passou, a coragem dela e de tantas mães. Esse é o desafio da maternidade, ser mãe. Mãe solo, mãe com marido, ou mãe sem marido, ou mãe com avó, ou mãe sem avó, ou mãe na creche, ou mãe aqui, ou mãe acolá, mãe professora. Eu tenho um carinho pelas minhas professoras. Eu tenho um carinho por professora. Eu tive uma professora que eu já falei. Eu tenho hoje uma gratidão por ela. Ela era terrível. Eu sou do tempo que puxavam a orelha, né? Ainda bem que a orelha não ficou abanada. Eu cheguei na sala de aula, ela virou para mim e falou assim: Horaci, as preposições. Assim, de improviso, de uma vez. Olha, eu não sabia. As preposições foi me levantando pela orelha. Euzinha, magrinha, lá com 8 anos, uma fome, uma coisa de doido, passei necessidade, enfim. Amanhã, essas preposições na ponta da língua. Não sei se até hoje, ô Magda, você que é professora de português, mas eu acho que está faltando alguma coisa, pouca coisa. Aí a filha da tia que me criou, eu era católica, comprei uma imagem de Nossa Senhora da Cabeça. Vocês sabem que tem Nossa Senhora da Cabeça? Tem. Peguei a Nossa Senhora da Cabeça, segurei. A minha irmã de criação, filha da tia que me criou quando minha mãe desencarnou, falando as preposições. Chegou no dia, lá, a professora Wanda fala, Horaci, as preposições. Eu de pé fiquei. Eu sempre tive pose, nunca fui sem pose. De pose, olhei para ela com os dedos afiados, eu olhei, ante até após dedo, desce com conta para pé esperante, entre sobre trás, sem. Faltou alguma coisa, mas eu, decoradinha, até hoje, nunca esqueci. Obrigada, professora Wanda, onde a senhora estiver. Então, elas são também nossas mães. São também. Avó, tia, irmãs. E nós temos que ter amor e gratidão por elas. Porque em algum momento elas nos cuidaram, elas olharam pela gente. Mãe que gera, mãe que dá luz, como nós demos. Mãe que cria, como eu criei outros. Mães adotivas, mães avós, mães tias, mães madrastas, mães doadoras de óvulos, porque tem bancos, eu fiz a pesquisa, de óvulos. Se a grana está difícil, se você tem uma boa aparência, um DNA bom, vai lá e pode doar um pouquinho de óvulos, que ganha um dinheirinho por conta disso. Em bancos de doação, não é só de espermatozoide, não, de óvulos também. Aí a pessoa vai lá, compra, mãe doadoras de óvulos, professoras, cuidadoras, barriga de aluguel, que gerou e deu, mas gerou. Agora, se foi feio, ruim, se não foi, se foi certo, se foi errado, problema dela com quem? Comigo? Com você? Com você? Não. Problema dela com ela. Problema de cada um com cada um. Então, nós vamos ver na Revista Espírita que tudo isso que acontece em nossas vidas, tem um texto maravilhoso na Revista Espírita, novembro 1861, página 14. A reencarnação e o progresso. Se foi como foi, se foi com doação de óvulos, se foi lá, se foi aqui, se foi acolá, se foi... A reencarnação e o progresso. É, enfim, a santa escada pela qual devemos subir. Seus degraus são as faces diversas da existência que temos que percorrer aqui, para chegar a Ele, da forma que precisamos chegar.
Vamos aproveitar essa encarnação que nós estamos aqui. Olha, nós estamos reencarnados com essa possibilidade, num corpinho bom, bonzinho, graças a Deus, sem encrenca nenhuma, espírita, com esse entendimento de nascer, morrer e renascer, até possamos alcançar a perfeição. Isso é reencarnação. Cada dia. Quando nós vamos deixar de reencarnar? Quando o dia que nós virarmos espíritos crísticos, sermos anjinhos, não vamos mais reencarnar. 258 livro dos espíritos. Na erraticidade, o que é erraticidade? Erraticidade não é porque é raro, porque também é raro, mas a erraticidade é o lugar que o espírito fica aguardando uma próxima reencarnação. Foi o que o Bruno falou comigo. Mãe, Horaci, não sei o que ele falou, eu vou precisar de 21 anos, a senhora aceita? Nós aceitamos e foi feito o negócio entre nós, com amor. Esperando começar uma nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Aqui é uma pergunta, 258. Lá na erraticidade, antes de começar uma nova existência no corpo, o espírito tem consciência e previsão do que lhe acontecerá aqui? Ele próprio, respondem os imortais, a pleiade de espíritos que trabalharam com Kardec. Ele próprio, ele quem? O espírito escolhe o gênero de prova porque há de passar. Nisso consiste o seu. Estagiei no mineral, no vegetal, no animal, cheguei no homem e passei a conhecer as virtudes, passei a entender, passei a compreender e adquiri o meu livre. Ninguém colocou a faca no meu pescoço, não. Para que aos 13 anos eu ficasse órfão, para que eu não conhecesse meu pai, para que eu passasse necessidade, para que tanta coisa, para que meu filho desencarnasse. Não. Tudo é programado. O acaso existe aqui. Uma colazinha a gente faz aqui, agora lá não. Na vida não, nós não estamos brincando de casinha, de pega-pega, nem de amarelinha. Tem alguém aí que é do tempo da amarelinha? Tem poucos, hein? Poucos aqui do tempo da amarelinha. Olha, nós estamos ruins, hein? Então, nós não estamos brincando de amarelinha, não. Você lembra da amarelinha? 258A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Pergunta Kardec. Nós pensávamos até então que Deus era um senhorzinho bem velho, sentado num trono, de barbas brancas. A igreja, eu venho de berço católico, e no alto da minha igreja lá, tinha um senhor sentado num trono, eu acho que era de ouro, porque era douradinho, de ouro, com um livro imenso nas mãos. Eu tinha um medo na catequese, daquele que eu me tornei espírita, tem 40 anos. 30 anos eu não fui, tem 70. Eu tinha um medo daquele livro. Aí perguntei para a professora de catequese, que livro era aquele que Deus trazia nas mãos? Qual foi a resposta? Ali está escrito todos os seus pecados. Está tudo ali. Meu Deus! E tem ordem alfabética? Tem data de nascimento? Tem nome de pai e de mãe? Eu safei no nome do pai, só da mãe. Tem. Menino, olha, eu passei a ter um medo de fazer alguma coisa que fosse pecado, porque estava escrito ali, e ele estava de olho. E o que acontece? Na hora que você morrer, ele vai olhar lá e você vai para o céu, para o inferno, para o purgatório. Meu Deus, que medo! Aí veio a doutrina e nos disse, você vai estagiar um pouquinho no umbral, vai passar um pouquinho ali, resgatando alguma coisinha. Aí vira a mãe de André Luiz e fala com ele, André, eu estou voltando para a Terra. Mãe, a senhora vai voltar? Vai reencarnar? Sim. E ela já estava nas paragens de luz, um espírito que já tinha alcançado uma plenitude. Sim, vou reencarnar. Mas o que vai ser do meu pai? Aonde está meu pai? Seu pai está no umbral. Com quem? Com as duas amantes. E o que vai acontecer, mãe? Eu vou reencarnar,
por opção, por gosto, por pedir, por querer, por amor, por renúncia, eu vou reencarnar. Ele voltará como meu marido. Não adianta pensar que o marido que está dando trabalho, agora a gente vai ficar livre dele, porque não vai. A mulher também não vai. Nós estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram e vivenciando o que construímos para nós. E as mulheres vão reencarnar. Mas como? Sim, serão minhas filhas. Aí a resposta daquelas filhas que traz as mães de canto chorado. E toda para o lado do pai e a mãe. Serão minhas filhas. E isso é castigo? Botou por terra o livro que eu morria de medo dele. Agora não tenho mais medo daquele livro, tenho preocupação com as coisas que faço. Então nós temos que compreender o que está na questão 891. Não está na natureza o amor materno? Como que há mães que odeiam seus filhos desde a infância deles? Tem mãe que odeia filho. Tem mãe que enforca filho. Feminicídio. Feminicídio não. Feminicídio é homem matar mulher. Mata criança. Tem mãe que mata realmente o filho. Então Kardec pergunta, na 891, de onde? Livro dos Espíritos. Se está na natureza o amor materno, se está na natureza da mãe, da mulher, o amor materno, por que há mães que odeiam seus filhos desde a infância? Responde os Espíritos. Às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação para ter uma mãe que é uma peste. Entendeu? Está na prova ou na expiação. O que eu fiz com essa mãe no passado? O que eu fiz? Tem castigo? Não tem. Existe penas eternas? Não existe. Existe o fogo do inferno por toda a eternidade? Não existe. Existem as provas redentoras que queimam o nosso coração. Isso sim. E isso está nos princípios básicos da doutrina. Qual é o primeiro? Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então Deus permite isso? Claro. Tudo que acontece, quem é a causa primeira? Hein? Quem é? Deus. Primeira questão de O Livro dos Espíritos e primeiro princípio básico. Segundo, crença na imortalidade da alma. Acabou por aí. Os espíritos, acabou por aí. Mas a doutrina vai mais adiante. Vem nos falar na crença na imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos e da pluralidade das existências, que chamava-se paligenesia, que os orientes chamavam de paligenesia, que chamava de vidas sucessivas, e Kardec deu o nome de reencarnação. Isso é lei? É. Isso é invenção do Espiritismo? Não é. Isso é lei de progresso. Imagine se hoje, Horaci do jeito que ela é, que não é água com açúcar, pergunta para o Hélio, não é água com açúcar, não tivesse jeito de voltar aqui. Hein, Thelma? Como é que ia ser? Então, voltar é necessário. Voltar é necessário. Então, as vidas sucessivas. Todas as religiões espiritualistas acreditam em Deus e acreditam na imortalidade da alma. Só que para aí, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório. Então, os desafios da maternidade, e Valde, você disse que nós vamos até meia-noite? Acontece para que aconteça uma conciliação entre nós, a pressão social que muitas vezes a mãe tem que enfrentar, o desemprego após a licença da maternidade, muitas vezes enfrenta por problemas de saúde mental, doenças mentais, doenças físicas, estresse, desigualdade de salário, falta de flexibilidade de trabalho, dupla jornada, e por aí vamos, vamos. E são os desafios. Mas qual é o real desafio? Ser? Acabou. Só isso. Aí nós vamos ver aqui duas coisinhas. Mateus 7:2. Fazei ao próximo tudo o que deseja que ele te faça.
Pois aí está a lei está aí e os profetas. Se eu quero uma vida melhor, na minha família, no meu filho, faça para o próximo. E vem Jesus, sintetiza. Ama ao próximo como a ti mesmo. E vem Lucas e diz: tratai todos os homens da mesma maneira que queres que eles vos tratam. Então, Salomão, nós vamos para encerrar, Salomão nos diz através dos provérbios. Defende que a educação do jovem deve focar na instrução, na orientação desde a infância, olha aí o desafio da maternidade, para que ele possa seguir um caminho correto e não desviar dele nem quando envelhecer. Provérbio 22:15. Educa a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Eu quero que meu filho seja um homem de bem? Quero. Eu quero que minha filha seja uma mulher de bem? Quero. Eu quero que meu filho não faça isso. Quero. Então, educa. E Provérbios 13:24. Quem se nega a educar seu filho, não o ama. E quem ama, dá disciplina. Disciplina. E é meu obsessor desencarnado, mas ele não está ligado não. É o despertador para tomar o remédio. Meu obsessor eletrônico, trava ele aí para mim. É obsessor eletrônico. É porque está na hora de tomar o remédio, eu esqueci. E para encerrarmos, Pitágoras nos diz: educai as crianças para não ser preciso punir os... Educai as crianças para não precisar punir os homens, os adultos. Depois eu vou chorar lá na penitenciária. Vou para as esquinas procurar meu filho que está na droga. Vou no prostíbulo ver se eu acho minha filha. Vou aqui, vou acolá. E educar não é passar a mão na cabeça, não. Obrigada, professora Wanda, que puxou minha orelha, porque eu puxei a orelha do Bruno e do Vitor também. Ainda bem que todo mundo tem orelha bonitinha, graças a Deus não prejudicou. Então nós precisamos ter olhos de ver. E eu vou pedir o Valde, nós vamos colocar agora no finalzinho, para eu fazer a prece final. Vocês vão conhecer a minha mãe. Quem não conhece, eu pedi ele para colocar a foto da minha mãe ali. Eu só tenho 2 fotos dela. Naquele tempo, não tirava foto como agora, não é? Então, eu só tenho 2 fotos da minha mãe. Ela é linda, continua linda. Então, eu vou pedir a vocês, a todos nós, para trazermos para a nossa tela mental o semblante de nossas mães, encarnadas ou desencarnadas. Elazinha vai aparecer ali agora. Ali. Então, traga. Nós estamos num local de amor, de paz. Ali está minha mãe. Minha mãe Juraci. Meu nome vem dela. Elas estão todas aqui. Todas. Aproveita o momento. Aproveita Maria, que está aqui. As trabalhadoras que nós convidamos para estarem aqui, dirigindo todo esse trabalho. Pede agora pela sua mãe, sua avó, aquela que te educou, a sua esposa. Maria é o exemplo de amor. Receba agora das mãos de sua mãe uma rosa branca. Maria está junto. Olha lá Maria na tela. Maria está aqui entre nós com as suas legionárias e anotando as nossas carências, anotando o que estamos precisando. A luta é grande. Mãe Maria,
envia as suas legionárias ali nas avenidas, nas encruzilhadas aonde as meninas estão vendendo o corpo por um cigarro de maconha, por uma lata de cerveja, aonde os meninos estão traficando, aonde os aliciadores, distante do amor de Jesus, da finalidade de estarmos aqui, está ali aliciando as crianças, os nossos jovens. Que a gente possa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, revistar as mochilas dos seus filhos e netos. A minha privacidade, não, que privacidade? As gavetas. Muitas vezes o tráfico começa nas gavetas de nossas cômodas, dos nossos armários. Mãe tem que estar atenta. Nós somos mãe não somente agora. Seremos em muitas e muitas outras experiências. E os homens que ainda não foram mães, um dia serão também. E as mães que ainda não foram pais, um dia serão também. Porque Deus precisa da família para que o progresso aconteça. Jesus, o nosso governador, precisa da família alicerçada no amor, na dignidade, na religião, na honra. Deus precisa, o nosso governador precisa, eles precisam de nós, para que um dia a terra possa ser um mundo de luz, um mundo de amor, um mundo de paz. Ainda estamos no segundo estágio, passando para a regeneração, mas ainda estamos nas expiações. Quantos lares aqui agora estão passando pela expiação da prostituição, da expiação da venda de corpos de filhas, da expiação do estupro, da expiação da leviandade de pais, de mães? Que as legionárias de Maria possam chegar agora nos nossos lares. Traga para a sua tela mental o seu lar. Agora, a entrada da sua casa, cada canto da sua casa material, para que os espíritos amigos façam a limpeza material necessária, tirando a energia péssima dos nossos pensamentos, das nossas palavras, dos nossos atos, dos nossos equívocos. Vamos rogar às legionárias de Maria que chegue até lá e transforme aquelas paredes frias da dor em lar de amor. Que a gente possa realmente sermos mães, avós, tias, com palavras de amor e, acima de tudo, com o melhor exemplo que se possa dar. Que se possa ser pai, com o melhor exemplo que se possa dar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair na tentação da negligência, da preguiça, da falta de fé, da falta de amor, da falta de compreensão, da falta de companheirismo entre pai e mãe, marido e esposa. Irmãos, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, ventre divino que gerou o corpo de Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós. Muito obrigada, Senhor, por essa casa que nos acolhe. 102 anos acolhendo. Muito obrigada às mãezinhas que aqui estão, dos dois planos da vida.
Muito obrigada pela paz, pela consciência. Obrigada, Senhor, pela codificação da doutrina dos Espíritos, que vem nos dizer: seja feliz. Seja feliz sempre. Na dor, sorria. Na angústia, tenha esperança. No sofrimento, acredite que ele vai passar. Porque nós fomos criados para o bem, para a luz e para a felicidade. Tudo que difere do bem, da luz e da felicidade não nos pertence, porque nós somos filhos de Deus. Obrigada a todos e que nunca nos esqueçamos que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Muita paz a todos. Graças a Deus.